Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 10 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 38. No paraíso, todos casaremos com Deus. O casamento faz parte do plano maravilhoso de Deus nesse tempo terreno. Ele é um sinal vivo, um ícone, um pequeno modelo do único verdadeiro casamento com Deus, que espera todos nós no céu. Nesse tempo terreno, alguns têm a vocação de antecipar o casamento com Deus. São os consagrados, que desde já se unem a Deus como verdadeiro e único esposo. Jesus aceita a provocação dos saduceus para explicar essa grande verdade. Deus, tudo em todos, é o que nos espera no céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, para entender melhor esse misterioso trecho, precisamos clarear um aspecto da cultura e da lei judaica que era chamado levirado, exatamente lei do levirado, a qual ordenava que quando um irmão morria, o outro irmão devia se casar com a viúva do seu irmão falecido para lhe dar uma descendência. Era um modo antigo de fazer com que o sangue do irmão continuasse a viver na sua descendência. Uma vez que entendemos isso, é possível compreender o caso que os saduceus submetem ao julgamento de Jesus. Uma mulher recebe como maridos os 7 irmãos, porque um após o outro falece e ela acaba sendo esposa dos 7. No céu, de quem será a esposa, sendo que os 7 a tiveram como esposa? É claro que os saduceus queriam destruir a fé na ressurreição, dizendo que não podia existir ressurreição. Mas esta pergunta poderia ser colocada também quando uma jovem viúva casa com outro homem, depois que seu marido vem a óbito. É uma pergunta que vale para sempre e coloca na mesa a questão: o casamento é só terreno ou é também do céu? Jesus responde de maneira clara e surpreendente. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento.
e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Encontramos as mesmas palavras citadas também nos outros evangelistas. Mateus assim relata: Jesus lhes respondeu: estais errados, não compreendeis a Escritura, nem o poder de Deus. Na ressurreição, não haverá homens e mulheres casando-se, mas serão como anjos no céu. E o evangelista Marcos diz: acaso não estais errados, porque não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus? Quando ressuscitarem dos mortos, os homens e as mulheres não se casarão, serão como anjos no céu. O que aparece bem claro é que existe um tempo terreno neste mundo e existe um mundo futuro, o tempo do céu. As duas coisas são totalmente diferentes. No tempo do céu, primeiro, não se morre mais. Segundo, não se casa. Terceiro, não se dá a filha em casamento a ninguém. Quarto, todos serão como anjos. Esta última característica é importante e não significa que se perde o sexo. Homem fica homem e mulher fica mulher. Mas seremos iguais aos anjos no sentido que não haverá casamento, não terá matrimônio como nesta terra, da forma que se tem na terra. Não terá mais a união conjugal, que leva marido e mulher a ser uma só carne. Isso não significa minimamente menosprezar o casamento humano, tanto que ele é um sacramento para a Igreja e tem a sublime missão de refletir o casamento de Cristo com a sua Igreja. Bem sabemos o que fala São Paulo na carta aos Efésios. É assim que os maridos devem amar suas esposas, como amam seu próprio corpo. Aquele que ama sua esposa está amando a si mesmo. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Pelo contrário, alimenta-a e a cerca de cuidado, como Cristo faz com a Igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande. Eu digo isto com referência a Cristo e à Igreja. Enfim, cada um de vós também ame a sua esposa, como a si mesmo, e que a esposa tenha respeito pelo marido. É claríssimo o que São Paulo diz quando fala que olhando marido e mulher podemos ver Cristo e a sua Igreja. Marido e mulher participam do amor que Cristo tem para a sua Igreja e ao mesmo tempo o refletem neste mundo embaçado que precisa de sinais claros e fortes. Uma coisa tão bela e bonita não pode ser desprezada por ninguém, mas é claríssimo que o casamento humano pertence a essa terra e basta. É possível aproximar essas frases de Jesus a outras bem famosas e surpreendentes. Mateus, no capítulo 19, versículo 12. Há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos, por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. O próprio Jesus faz parte dessa categoria, de quem escolheu não exercer a sua genitalidade física para se tornar fecundo espiritualmente para o reino dos céus. Ainda mais podemos entender que os que recebem a vocação a se consagrarem totalmente a Jesus e casar com Ele, renunciando a se casarem com uma pessoa humana nessa terra, também casam-se ao mesmo tempo com a Igreja, que é o corpo de Cristo. Quem casa com Cristo cabeça, casa-se também com o corpo dele, que é a Igreja. Não existe casamento de cabeça.
se casa com a totalidade do corpo. Esse casamento envolve o corpo e o espírito, porque a partir da encarnação, Deus é também carne em Jesus. Essa meditação sobre as surpreendentes palavras de Jesus coloca em destaque que o casamento humano é um caminho maravilhoso para aprender a casar com Deus, aprender a casar com Jesus e o seu corpo, que é a Igreja. O casamento nos é dado como um ícone, uma imagem viva, que sempre nos lembra como é o amor indissolúvel, como é a fusão dos corpos e dos corações, como é o sacrifício redentor. Diz o grande mestre nesse campo, São João Paulo II. Falando da futura ressurreição diante dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição, Cristo explica que no outro mundo nem casarão nem se darão em casamento. Então, é claro que se trata aqui de um desenvolvimento da verdade sobre o homem mesmo. Cristo indica a sua identidade, embora esta identidade se realize na experiência escatológica. Escatologia são as coisas últimas que acontecerão no fim de tudo. Quando Jesus voltar, falaremos nós. Então repetimos, diz Papa João Paulo II, é claro que se trata aqui de um desenvolvimento, de uma revelação plena da verdade sobre o homem mesmo. Cristo indica a sua identidade, a identidade do homem. Embora essa identidade se realize na experiência escatológica, na experiência do céu, e se realiza em modo diferente a respeito do princípio. O fim será diferente do princípio. No princípio, Deus criou a união conjugal e a procriação física. Basta pensar Adão e Eva. Deus disse, sede fecundos e multiplicai-vos. Continuou o Papa. Todavia o homem será sempre o mesmo, tal como saiu das mãos do seu Criador. Cristo diz, nem casarão nem se darão em casamento, mas não afirma que este homem do mundo futuro já não será mais varão e mulher, como foi desde o princípio. É, portanto, evidente que o significado do ser quanto ao corpo, varão ou mulher, no mundo futuro, deve procurar-se fora do matrimônio e da procriação, mas não fora da reciprocidade homem e mulher. Quer dizer que o homem será sempre homem para doar a sua masculinidade, a mulher será sempre mulher para doar a sua feminilidade a todo homem. Isso vale bem mais e bem fora do casamento humano. O sentido de ser corpo, e em particular de ser no corpo varão e mulher, nessa terra, está ligado com o matrimônio e a procriação, quer dizer, com a paternidade e a maternidade. O matrimônio e a procriação em si mesma não determinam definitivamente o significado original e fundamental do ser corpo, nem do ser, enquanto corpo, varão e mulher. A ressurreição indica o encerramento da dimensão histórica. Aquele significado esponsal de ser corpo realizar-se-á, portanto, como significado perfeitamente pessoal e comunitário ao mesmo tempo. Irmãos, ajudados por essas reflexões, vamos ler novamente esse precioso e importante texto do Evangelho. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo
e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu ao céu dos céus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de Deus de Abraão, de Deus de Isaac e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Vamos agora sublinhar e anotar as frases do Evangelho e da meditação que mais nos atingem. Chegou o momento de escolher o nosso propósito. Não nos assustemos com a novidade do que meditamos. Em poucas e simples palavras, Jesus nos diz que a reciprocidade homem-mulher, o dom recíproco da masculinidade e da feminilidade um para o outro, não pertence somente ao casamento, mas pertence à comunhão de pessoas que vivem no molde da Santíssima Trindade. Portanto, o nosso propósito de hoje pode ser aquele de se entregar a Deus e aos homens, com todas as forças masculinas, se sou homem, ou com toda a minha feminilidade, se sou mulher. Me entregar corpo e alma para amar com todos os dons que Deus me deu. Amar a Deus e ao próximo com toda a minha feminilidade.
paz e alegria a todos. Amar a Deus e ao próximo com toda a minha masculinidade. Paz e alegria a todos. Aqui estamos diante de ti e nos prostramos para adorar, Senhor Deus do universo, soberano entre as nações. A ti rendemos todo louvor. São incontáveis os teus feitos de amor. Que alegria adorar-te, nosso amado Rei Senhor Jesus. Jesus, Filho de Deus ressuscitado, que passou pela cruz, recebe o nosso hino de amor, amado Salvador. Tudo que temos queremos te dar, tudo que somos então derramar aos teus pés, qual perfume, exalando o amor que suave se entrega. Nossa vida em ti, e assim cantaremos para sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, a ti a honra, a glória e o louvor. Todo o nosso amor. Santo, recebe nossa gratidão. Santo, nossa vida seja adoração. Santo, 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 recebe o nosso hino de amor. A ti nossa adoração, o nosso louvor. Recebe o nosso hino de Santo é o Senhor.